Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, irmãos de Ideal Espírita, amigos da Web Rádio Cristo Consolador. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio mais um programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Este programa vai ao ar todos os domingos às 19 horas. Nós agradecemos primeiramente a Deus, em primeiro lugar pela vida, pelas oportunidades, a Jesus por ser nosso guia e modelo e aos amigos espirituais por sempre estar conosco, nos intuindo, nos incentivando na caminhada. E também a você que está do outro lado, nos prestigiando, transmitindo aí, ouvindo ou transmitindo a programação da Web Rádio Cristo Consolador. Lembrando a você que esse programa ele traz aí ensinamentos do nosso querido Francisco Cândido Xavier, através dos seus ensinos, da sua literatura, né, dos seus contos, casos. E assim nós vamos relembrando aqui histórias e narrações trazidas pelos espíritos, né, através das mãos amadas do nosso querido Chico Xavier. Ensinamentos da doutrina dos espíritos. Então, nós que estamos, né, refletindo sobre o livro Boa Nova, um livro pelo espírito Humberto de Campos, e assim nós estamos já na quinta parte desse livro. Esse livro traz narrativas dos evangelhos de Marcos, de João, trazidas aí por Humberto de Campos. Então fica aí o nosso convite a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, receber todas as notificações da nossa programação ao vivo. E, porventura, se você perder a programação ao vivo, você encontra lá no YouTube, digitando @Web Rádio Cristo Consolador, você tem acesso a todos os trabalhos aqui da Web Rádio, a todas as gravações aqui da Web Rádio. Por aqui passam irmãos diariamente fazendo a programação, refletindo com Jesus às 18 horas. Então, é um tema do Evangelho, de um livro, da literatura. São diversos irmãos aqui que fazem esse programa diário da Web Rádio. E estudos da doutrina de toda a codificação do Pentateuco kardeciano e diversas obras aí de psicografia. Então a gente agradece a Deus, a Jesus. Mas como diz o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, todos os trabalhos na seara do mestre carecem de uma prece para a ambientação do local ou de nós mesmos. Então, a harmonização do ambiente. Então vamos aqui, deixa eu tentar só baixar um pouquinho a música aqui de fundo, para que assim nós possamos fazer a nossa leitura da nossa prece. Muito bem. E a prece veio do livro Sinal Verde, né? Teu tema Assuntos do Tempo.
Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que, se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. O trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Então, meus irmãos, é uma mensagem muito orientadora, muito rica, né, para todos nós, sobre a questão do aproveitar, do viver o nosso tempo da melhor forma possível. Do procurar compreender esse tempo que já estamos inseridos, né, nesse aprendizado, né, nessa luz, nessa grandeza, para que nós possamos transformar todas as nossas ações em papel do bem, né? Bem não só a outros, mas bem a nós mesmos, né? Condição espiritual, buscar nos preparar para a vida, né, em todos os sentidos. Então, compreender também esse tempo, né, que a cada um é designado, a cada um é dado o seu próprio tempo, né? Lembrando que o Cristo de Deus respeitou o tempo de cada um. Jesus não curou a todos, porque todos não estavam em tempo de ser curado, nem todos pegaram seus ensinamentos, as suas lições, porque nem todos estavam preparados para as suas lições, para os seus ensinamentos. E isso Humberto de Campos traz aqui bem claro, né? Para que nós possamos também entender esse tempo. Então, assim, nós já agradecidos a Deus, a Jesus, vamos elevar os nossos pensamentos em gratidão, né? Lembrando sempre que a gratidão é a melhor maneira de compreender os benfeitores, de agradecer pela vida, pelas oportunidades. E assim, Senhor, nós te agradecemos pelo teu santo evangelho, por ter nos deixado esse guia e roteiro que nos conduz no nosso caminho, que nos traz a paz interior, que nos ensina a alçar os voos espirituais, em busca da vida espiritual. Assim, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, com a prece nos ensinada no Horto das Oliveiras, quando aqui esteve entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória, hoje e por todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, nós estamos refletindo sobre o livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos hoje no capítulo 10, que tem o título de O Perdão. Então Jesus, ele diz, em certa ocasião em Nazaré, quando o Senhor passou a sofrer as primeiras investidas dos inimigos do Evangelho, Pedro e Filipe contaram ao mestre terem ambos reagido prontamente contra algumas pessoas que lhe disseram que Jesus
disseram ser Jesus servo de Satanás. Equilibrando aqui o som, né? Então veja que já é contendas, né? As primeiras dificuldades enfrentadas pelos seus discípulos aí, né? A turba já achincalhando aí a Jesus, né? Mas vamos ver a resposta de Jesus. Jesus ouviu e disse: acaso poderemos escolher uvas dos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. De que serviria as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Pois é, né? Então Jesus já traz aqui ensinamentos aos seus discípulos, já procurando preparar o espírito de cada um deles para que enfrentar essas dificuldades que surgiriam nas caminhadas de cada um deles, na vida deles, porque aqui Jesus está preparando seus discípulos para dar continuidade ao Evangelho, sabedor de que haveria partir fisicamente, de separar fisicamente dos seus discípulos, mas ele já deixava aqui ensinamentos para que eles pudessem levar o Evangelho adiante. Então, já ensinando que as contendas estéreis, as discussões, de nada disso adiantaria e adianta, né? Não adianta a gente querer levar o outro à força, querer fazer o papel do outro. Então, Jesus já traz aqui esse ensinamento. Mas Filipe, ele vem e diz: mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Jesus esclareceu: mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Né? Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e, por vezes, nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Desagradar, né, ou não ter a pretensão de agradar a todos, né? É o que o próprio Cristo ensina. E é interessante a gente refletir quando ele diz que dessa vaidade de exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade um elevado conceito. Né? Nós estamos falando do Mestre Jesus, espírito de grandeza de primeira ordem, espíritos que nada tinha a espiar, simplesmente por amor. Ele desce a nos direcionar um caminho, um ensinamento que nos ajude a transformar a nossa vivência, a nossa vida, o nosso jeito de ver as coisas. Né? E mesmo assim foi incompreendido pelos irmãos do caminho, né? Por aqueles que até caminhavam ao seu lado. Vamos lembrar que nos diz os ensinamentos que ao seu redor tinha os chamados 500 da Galileia. E aí foram encontrando dificuldades, foram se debandando, foram feita uma separação, somente ficando aqueles que, ainda com muitas dificuldades, mas que caminharam ao seu lado até o seu último, né, o seu último dia, até o seu
o seu flagelo na cruz, né? Então, não queiramos nós também ter essa pretensão de agradar a todo mundo, principalmente quando se diz da tarefa de servir no trabalho da caridade, no trabalho do bem, no trabalho da divulgação, né? Muitas das vezes somos taxados de fanáticos, né? Isso acontece muito com nossos irmãos, mesmo aqueles nossos irmãos evangélicos, né? Que saem a pregar o evangelho. O espiritismo não tem essa prática de sair às portas, a bater as portas, a, a sua propagação. O espiritismo, ele se prepara o ambiente da casa espírita para receber todos os irmãos, de conforme as suas necessidades, as suas aspirações. Muitas vezes nós somos direcionados à casa espírita pela necessidade, ou até mesmo pela curiosidade. Muitos ouvem falar de espíritos, ouvem falar de trabalhos espirituais, e aí vão às casas espíritas conhecerem. Quando chegam na casa espírita, se percebe que ali se encontra um ambiente sem qualquer imagem, sem qualquer paramento, sem qualquer vestimenta especial, sem qualquer pessoas intituladas de poder, né? Encontra uma casa simples, com irmãos servindo voluntariamente na propagação dos ensinos da doutrina, dos ensinos de Jesus, e ali são médiuns, né, através dos passos espirituais, que são as transfusões de energias, deixando ali seu legado de aprendizado e também aprendendo juntamente com todos. Então, acentuando a necessidade da concórdia entre todos, o mestre assinalou: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim, né? Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam de nossa fé. Olha, né, é um trecho que ele é autoexplicativo, né, na questão do perdão, porque nós devemos recordar lições do Evangelho de Jesus, quando no alto do Calvário, com aquela turba ensandecida, todos eles, né, ali já com Cristo cravejado sobre as mãos, coroa de espinhos na cabeça, cravejado sobre os pés, naquele madeiro, ele ainda nos seus últimos suspiros de vida física, ele eleva seu pensamento e roga ao Pai o perdão para com aquela turba, né? Aqueles homens enlouquecidos, né, que tiraram aí, naquele momento, totalmente transtornados. Então ele olha para ele tem esse olhar de amor, esse olhar compassivo para com todos e clama ao Pai: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então esse é sempre um dos ensinamentos, dos pilares maior da grande virtude que nós temos que aprender a desenvolver através do perdão, né? E aqui também no texto, ele nos chama a refletir sobre os inimigos que nós temos, as pessoas que se titulam nossos inimigos. Por isso ou por aquilo, nós vamos conhecendo ou não os motivos, nós temos que trabalhar sempre intimamente para que isso não venha a tomar posse de nós, sentimentos negativos, né? E assim nós aprendamos a libertar desses sentimentos, porque são sentimentos obsessivos, são sentimentos que nos adoecem, até mesmo fisicamente. Então, precisamos zelar, precisamos orar pelos nossos inimigos. Nossos amigos já são caros ao nosso coração. Então, nós precisamos aprender também a trazer o inimigo para o nosso lado, fazendo dele um amigo. Embora não temos de início afinidade para trocar os abraços, os afetos, mas pelo menos não nutrir sentimentos negativos. Não carregar dentro de nós sentimentos de rancores, de ódio, de mágoa, nada desse tipo. Então, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa. Se o malfeitor assume a atitude
dos lobos sobre a pele de ovelha? Antes tais questões formuladas por Pedro, o mestre ensinou que o perdão não excluiu a necessidade da vigilância. Exatamente, né? Como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparamo-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o seu adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Então, olha, né? Fica bem claro aqui quanto a essa questão do amparar, do acolher, né? Do servir, do procurar auxiliar. Não é da nossa responsabilidade a transformação do outro. A transformação do outro é simplesmente responsabilidade dele. É da nossa responsabilidade caminhar, auxiliar nas dificuldades, fazer o melhor que possamos, para que essa semente lançada ela germine. É preciso que o ambiente esteja preparado. Jesus ensinava por parábolas, exatamente para nos ensinar o tempo de cada um, como diz a própria mensagem, né, do André Luiz. Vamos ver lá na parábola do semeador, que é uma rica parábola de ensinamentos. Jesus vai lançando sementes, e sementes vai caindo a diversos ambientes, diversos terrenos, diversas formas de ali ser lançadas. Tem aquela semente que cai logo ao caminho, e vem as aves do céu né, e já pegam, e já comem, né? Tem aquelas que são jogadas, são lançadas e caem à beira do caminho, aos espinhos. Então, tem aquela que nasce também entre os espinheiros, ou aquela que nasce em terra fértil, aquela que consegue produzir. Então, isso é para nós, todos nós. Nós somos esse terreno. Nós estamos inseridos nesse contexto. O Evangelho chega para nós de forma simples, né? De forma humilde, a nos convidar a refletir sobre a vida, sobre nós. Tirar do Evangelho essa letra, aplicar sobre a nossa conduta, sobre a nossa vivência, todos os dias. É algo hoje, algo amanhã, né? E aos poucos nós vamos aprendendo a moldar as situações, a lidar conosco mesmo. Às vezes nós somos difíceis de lidar, até mesmo situações nossas no nosso dia a dia. Então o Evangelho é essa fonte inesgotável de água que dessedenta a alma, nos alimenta espiritualmente. Então nós temos que compreender essas lições de Jesus, né? A questão da vigilância, do orai. Vigiar e orai constantemente. Então foi então que Pedro fez a Jesus a célebre indagação: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7, aí vem Chico, né, com sua imensa sabedoria, e nos diz, quando questionado sobre essas 70 vezes 7, o perdão, Chico diz, devemos lembrar que é 70 vezes 7 vezes cada ofensa recebida.
Ou seja, nos dizendo que o perdão é ilimitado. Por mais que já perdoemos, sempre teremos que perdoar. Faz parte do nosso aprendizado, os desafios do nosso dia a dia, as incompreensões, as intolerâncias. É claro que nós temos que nos preparar, temos que buscar compreender as leis que regem o universo, as leis universais, aquelas que são imutáveis, aquelas que já vieram desde o tempo de Moisés, os 10 mandamentos que se resumem nas leis de Deus, e também as leis criadas pelo homem para regular ações do próprio homem em todos os tempos. Essas sim modificam a cada local, a cada estado, a cada país, de acordo com o entendimento da sua população. Então, o Sermão do Monte, Levi, o Sermão do Monte, aqui nós já passamos para o capítulo 11, né? Levi, que era Mateus, né? Entendia que, na obra do Evangelho, alguma coisa poderia se esperar dos pescadores de Cafarnaum, porquanto, embora pobres, eram homens fortes e desassombrados, mas não via como aceitar a contribuição dos mendigos e dos aleijados. Jesus, ouvindo dele tais ideias, falou-lhe com bondade, assinalando que era preciso, sim, amar e aceitar a colaboração preciosa dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Então aqui Jesus traz a Levi, né, a Mateus, né, esse ensinamento maravilhoso, né, de que nós devemos nos juntar na questão de buscar os deserdados, os tristes, os doentes, né, da terra, auxiliar na medida do possível. E aí nós entendemos, né, que às vezes aqueles que nada possuem, materialmente falando, mas que estão estampados nos seus olhares, nas suas fisionomias, a leitura da fé, né, da alegria espontânea, e por que não dizer até mesmo até na questão da vivência fraterna entre eles. Para quem desenvolve trabalhos, né, aos companheiros que estão momentaneamente debaixo de pontes, de viadutos, né, aqueles que não têm um lar, que ali criaram seus ambientes de vivência entre grupos, percebem o carinho que eles têm uns com os outros ali, percebem o carinho que desprendem ali dos seus animaizinhos de estimação, juntos ali, dividindo o pouco que adquirem. É preciso a gente ter esse olhar. Esse olhar do Cristo é esse olhar de Jesus que Jesus nos pede. Desenvolver a habilidade de ver pelo prisma espiritual.
E quantos irmãos não têm tudo que nós falamos materialmente falando? Tem tudo. Não lhe falta nada financeiramente. Mas que existe aquele vazio existencial. Parece não ter nada. Eles chegam até às instituições, como na própria casa espírita, reclamando desse vazio, procurando preencher esse vazio. É uma saudade que não sabe de onde vem, é um lamento que não tem porquê na visão material das coisas. Já estão no momento buscando perceber a grandeza espiritual. É aí que começam a preencher esse vazio, né? E aí, quando eu encontro esses ensinamentos de segunda, de uma terceira ocasião ou de quarta ocasião, a oportunidade de estar ali, são pessoas a nos procurar e dizer, olha, eu estou muito melhor, eu encontrei algo que fizesse algum sentido na minha vida. Eu estou feliz por esses ensinamentos. É isso que Jesus nos diz. São ensinos do Mestre querido. Então Jesus disse, quem governa o mundo é Deus, acrescentou o Mestre. E o amor não age com inquietação. Dito isso, e procurando mostrar que os poderosos teriam muitas dificuldades para engajar-se na obra do Evangelho, Jesus continuou, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É indispensável, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as felicidades da vida, a incompreensão dos mais amados, a chaga das cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. É muito comum, né, a gente ouvir irmãos com seus relatos, seus testemunhos, dizerem, eu cheguei pela dor. Às vezes eu tive a oportunidade de vir pelo amor, mas fiz a escolha e cheguei pela dor. Vamos lembrar que a dor também é amor. É no momento de dor que nós buscamos fortalecer a nossa fé. É no momento de dor que às vezes nós nos curvamos para agradecer a Deus ou para fazer nossos pedidos. Então, nossos irmãos que já compreendem essa grandeza passaram por essa dor, mas servindo sempre, chamando a dor de irmã, sabendo que ela era o mal necessário para o despertamento espiritual. Então, aqui, meus irmãos, nós temos, esse ensinamento está na página 70 a 78 do livro Boa Nova. Então, ao cair da tarde, falando à multidão de pessoas simples ali reunidas para ouvi-lo, Jesus pregou pela primeira vez as bem-aventuranças celestiais, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres e os aflitos, bem-aventurados sedentos de justiça e misericórdia. E compôs, então, o mais formoso sermão de que nos dá conta o Evangelho.
amor e renúncia. Pedro quis saber por que em Canaã Jesus transforma a água em vinho, já que este poderia cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula. Simão, disse o mestre, conheces a alegria de servir a um amigo? As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. E aduziu: as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Como é maravilhoso, né? A gente se deparar com ricas orientações. Quantas vezes a gente, na nossa ignorância do não conhecer, do não saber, nós questionamos, nós formulamos perguntas a esse respeito. Nós somos Pedro, né? Nós ainda somos Pedro lá na caminhada de Jesus. É claro que Pedro, depois, Pedro compreende né, o grande ensinamento, Pedro segue. Mais do que falando, é exemplificando o trabalho de Jesus. Mas no começo, as dificuldades de compreensão, como também são as nossas dificuldades de compreender né, certos ensinos de Jesus. É claro que nessa simbologia de muitas das alegorias guardadas nas parábolas, é para fazer a gente enxergar a vida por outro prisma. É para fazer a gente ter uma visão espiritual das coisas. Nós precisamos aprender a pensar, a ver as coisas, a exemplificar. Então, é isso que Jesus trazia para os seus seguidores. Aprendam com a vida o que a vida vos oferece. Jesus não se furtou da convivência com todos. Jesus ele ceiou na casa dos publicanos, que era tido os cobradores de impostos. E foi dali que ele tirou um dos seus apóstolos, do seu apóstolo querido, Levi, o próprio Levi, depois chamado de Mateus. Então Jesus não saía procurando pessoas preparadas. Jesus procurou as pessoas de boa disposição e de boa vontade. E é isso. É isso que o Evangelho nos ensina, nos traz. Ninguém é preparado a nada. É claro que nós vamos nos preparando para as tarefas do dia a dia.
E a própria encarnação desenvolve esse papel conosco, de nos oferecer oportunidade. Hoje nós já temos esse conhecimento da continuidade da vida. Então nós já somos, né, sabedores de que, ao partir daqui, nós iremos encontrar, nós iremos vivenciar experiências espirituais. Nós somos seres humanos, seres espirituais, na vivência da carne. Então, essa questão de afeição, essa questão do gostar ou não gostar, é relativo. Aqueles que cruzam o nosso caminho, intitulados como, né, nossos irmãos que somos, e que às vezes temos dificuldades na convivência, são exatamente as ferramentas que nós precisamos. São as bênçãos que os céus nos enviou. É para que no dia a dia, no tete a tete, nós vamos aprender a habilidade da transformação. Então Pedro indagou então: e quando os amigos não nos entendam, ou quando nos retribuam com ingratidão? O mestre respondeu-lhe, asseverando que o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Rosimeire Alves dos Santos. Rosimeire, bom dia, querida. Paz e luz no seu coração, no coração de toda a sua família, no teu lar. Então, meus irmãos, o fazei a todos, né? Preparar a nossa vida pautada nesse sentimento de espontâneo de fazer as coisas, sem esperar a recompensa. Porque uma vez que nós damos, porque sabemos que vamos receber, nós não estamos doando nada. Nós estamos fazendo braganha, nós estamos trocando. Nós estamos investindo em algo que nós estamos esperando retorno. E no processo da caridade, isso não se leva em conta. Caridade é despretensiosa, como diz o Evangelho. A caridade não cobra. É isso que Jesus ensina a seus discípulos. Que Jesus nos ensina através do Evangelho. Um dia,
Jesus deu a perceber que os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima da família não poderiam ser seus discípulos. Pedro estranhou tais palavras e perguntou-lhe: como conciliar essa postura com, com, com as anteriores observações que ele fizera acerca dos laços sagrados entre os que se estimam? Simão, asseverou o Cristo, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Ato contínuo completou. Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Jesus esclareceu que a família, no entanto, no mundo, está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Todos os homens sabem conservar, mas raros sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é preciso suportar com sincero desprendimento. A edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Aqui Jesus vem nos ensinar, né? Vem nos mostrar as questões da paternidade, as questões do laço espiritual que nós temos como família. É preciso observar, é preciso entender que, antes de ser família consanguínea, nós somos famílias espirituais. Nós somos filhos do mesmo Pai, mesmo Deus. Jesus é nosso irmão maior. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando, né, as nossas reflexões de hoje. Esperamos que tenhamos compreendido um pouco mais sobre os ensinos do Mestre. Isso nos ajude a pensar, a vivenciar as nossas experiências, trazendo para nós sempre reflexões do Mestre na nossa vida. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a convivência com todos, e assim vamos partindo para a nossa prece final, fazendo as nossas vibrações, lembrando que vibrar é doar. Então vamos doar do fundo do nosso coração os nossos sentimentos de amor, de paz, que ela seja conduzida universalmente a todos aqueles que buscam pela paz, que buscam pelo socorro. Vibramos intensamente pelos irmãos
que atravessa as dificuldades que nós chamamos de tragédias. Nossos irmãos do Sul, que nesse momento necessita e precisa muito da nossa ajuda, das nossas preces, do nosso acolhimento. Vibramos pelos nossos governantes, são homens dos poderes das leis, das decisões, sabiamente possam ser tomadas, favorecendo os mais necessitados. Vibrando por todo o nosso planeta Terra, principalmente aos corações endurecidos que ainda guerreiam em nome de uma verdade, em nome de um ideal. Esquecem que todos nós somos irmãos do caminho. Vamos vibrando para os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma em leitos hospitalares. A todos os lares, em especial aqueles em desequilíbrios, que os mensageiros de Jesus possam socorrê-los na orientação do Evangelho. E assim, vamos vibrando por todos nós, necessitados que somos. Que o Evangelho de Jesus possa estar implantado em nossos corações, na nossa consciência e nos nossos sentimentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, paz e luz a todos e até a próxima oportunidade. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.